Começa agora, Metrópole Serviço. Prestação de contas com a sociedade, utilidade pública e cidadania. A Rádio Metrópole, a seu inteiro dispor. 3h03, hoje, dia 17 de julho de 2020, sexta-feira, dia que eu não erro de forma alguma. Mesmo que eu errasse, Zé Silva estaria aqui para me ajudar a lembrar, a anotar, na verdade. Está começando aqui o Metrópole Serviço, eu sou Cristina Miranda, e junto com o Zé Silva, seguiremos aqui a tarde toda com você. Você vai ligar para cá, participar, ele vai lhe atender super bem, vai conversar com a gente, vai tirar sua dúvida, fazer sua denúncia, seu questionamento. Estamos aqui para isso, é a prestação de serviço mesmo. A gente tenta dar a maior quantidade assim de informação possível, até para que você entenda bem o que consegue resolver aí na sua vida e a gente poder fazer esse caminho aqui. Deixa eu passar os números aqui, 3505-5000, 3505-5000, se liga para conversar com a gente. O WhatsApp também, a gente vai batendo um papo, 981553258, 981553258. E mensagem metro1.com.br. Deixa eu fazer logo um pedido, começar aqui, porque anteontem, se eu não me engano, a gente teve um pedido, teve com o Codecom aqui, a Eva Pestana, e teve um ouvinte que ligou, Ângelo, pedindo para resolver uma questão junto ao Unifax. O pessoal do Unifax entrou em contato com a gente aqui, mandou uma mensagem. E queria, Ângelo, se você estiver ouvindo a gente, liga para cá, passa seu telefone, que eles querem entrar em contato com você para ajudar. Vamos lá ver se a gente consegue fazer essa ligação. Ângelo, você que ligou para cá, é aluno da Unifax. Manda aqui, liga pra gente, deixa seu número que eu vou repassar, tá bom? Vamos começar, né, Zé? Tá na linha já, meu entrevistado? Muito bem. Rafael Figueiredo, advogado, professor de Direito Tributário, membro da FEComércio Bahia, da Comissão de Direito Tributário da UAB, do Instituto Baiano de Direito Tributário. A gente que conversou aqui da última vez, lá no começo da pandemia, e agora a gente já está com quase 4 meses dessa situação. Vamos falar, temos novidades, sim, na questão tributária. Aqui em Salvador teve uma prorrogação do IPTU, e ele vai explicar melhor. Deixa ele explicar. Rafael, tudo bom? Como vai? Olá, Cristina, boa tarde, tudo bem? Boa tarde também, meu amigo Zé Silva, boa tarde, ouvintes da Metrópole Serviços. É um prazer estar aqui com vocês, prestando esse serviço à comunidade e tratando de um tema como direito tributário, que por muitos acreditarem que seja algo difícil, árido, mas a gente tenta fazer de uma forma objetiva e clara para que todos consigam entender e, digamos assim, tomar consciência como cidadão, que a parte da tributação interessa para todos, né? Todos aqueles acabam pagando tributo direto ou indiretamente, interfere isso no dia a dia de todo mundo. Com certeza, todo mundo acha isso mesmo, é como falar de matemática, né? Nossa, direito tributário, muitos detalhes, mas a gente, com a ajuda de vocês, especialistas, vai desvendando, principalmente quando é professor, a gente fica anotando aqui para ter aula, e você falou certíssimo, a gente precisa entender cada vez mais sobre o que é esse mundo tributário, que impacta diretamente na vida da gente, no dia a dia, e saber, inclusive, como é que esse dinheiro é gasto, o dinheiro que a gente, de forma tão suada, contribui de uma forma partilhada para que, sim, o governo, o município, o Estado, ele consiga fazer cumprir tudo que a gente precisa. Vamos lá, vamos começar com essa prorrogação, que é tão importante agora para a gente entender. Foi publicada no dia 14, né, no Diário Oficial do município, ou seja, tem 3 dias, um decreto regulamentando essa prorrogação do pagamento do IPTU de agosto para 15 de dezembro das empresas atingidas pelos efeitos da pandemia do novo coronavírus. Vamos explicar um pouquinho quem tem direito. A prefeitura, ela colocou uma lista, mas abrange quase todo mundo, não é isso? Sim, Cristina. Esse decreto ele veio após muito, digamos, choro no bom sentido, muita pressão e muitos pedidos das entidades representantes dos prestadores de serviços, dos comerciantes baianos,
a FEComércio, a Associação Comercial da Bahia, da qual eu faço parte, duas das quais eu faço parte, entre outras inúmeras entidades, fizeram essa pressão, esse trabalho e conseguiram. Talvez não tanto quanto os comerciantes e prestadores de serviços aguardavam, mas alguma coisa para tentar, digamos, dar um afago, tentar dar um alívio nas contas de quem está aí sofrendo, ou porque não pode funcionar completamente, ou porque está funcionando com bastante redução na atividade, na demanda. Então, o IPTU, a cota do IPTU, o IPTU é um imposto que normalmente ele é pago parceladamente. O contribuinte ele pode pagar lá em fevereiro antecipado toda a cota do ano, e para isso ele tem até um desconto, atualmente é previsto um desconto de 7%, se ele fizer isso, mas o que a maioria das pessoas fazem é pagar mensalmente. Em Salvador, a primeira cota começa em fevereiro e são 11 cotas, de fevereiro a dezembro. O município fez uma prorrogação do prazo de vencimento. A cota de agosto, que vence, aí depende de cada contribuinte, de cada proprietário de imóvel, alguns vencem dia 5 de cada mês, outros dia 10, outros dia 15, mas aquela cota de agosto, de todos os contribuintes não residenciais, e leia-se, contribuintes não residenciais são aqueles imóveis destinados à atividade comercial, tá? A cota de agosto pode ser paga até 15 de dezembro de 2020, sem que seja imputado ao contribuinte qualquer multa, qualquer atualização, qualquer juros de mora por conta de atraso. Então, ele tem foi aumentado o prazo dele para a cota de agosto até 15 de dezembro. Isso vai acontecer novamente em setembro, não se sabe. Agora, o que não aconteceu foi as cotas vencidas até julho não foram prorrogadas. Então, elas continuam sendo devidas na data do seu vencimento e o seu não pagamento acarreta aí a incidência de juros, atualização monetária e de multa. Foi um aperitivo, né? Porque só a cota de agosto, e lembrando também que a cota de agosto, quando você paga lá em dezembro, a de dezembro também vai existir. Sim. Isso está acontecendo porque e é uma reclamação de muitos dos contribuintes das empresas e até pessoas físicas também, porque essas prorrogações não levam em consideração isso, né? A incidência duplicada lá quando vencer o prazo prorrogado. Salvo uma situação do FGTS, que quando previu a prorrogação, o fez para que quando fosse vencer, não vencesse de vez, vencesse de forma parcelada, todas as outras prorrogações, e a maioria delas, praticamente quase todas elas, foram no federal, dos serviços federais, estão sendo nesse sentido. Eu prorrogo, mas quando vencer, você vai ter que pagar essa daí que está prorrogada e a do mês que vencer. Então, é empurrar para debaixo do tapete, empurrar com a barriga, e lá na frente, se não se programar, você vai ter problema de caixa da mesma forma. As que venceram já com a pandemia em andamento, março, abril, maio, junho, nada prorrogado. Venceu quem não conseguiu pagar, tem juros, sofre todas as sanções ou tem algum alívio, pelo menos em algum lugar? Olha, Salvador, infelizmente, não adotou nenhuma medida de prorrogação além da cota de agosto. Então, todas as outras cotas vencidas até julho, elas são devidas, e o seu não pagamento na data do vencimento implica a incidência de multa de mora, que é 0,33% ao dia, limitada até 20%, juros de mora de 1% ao mês e atualização monetária pelo IPCA, que é mais ou menos o índice que mede a inflação. Então, não é uma incidência moratória pequena, uma incidência moratória considerável. Se fizéssemos uma comparação, por exemplo, os tributos federais e os tributos estaduais, eles não são atualizados por esses juros de mora de 1% ao mês, que dá 12% no ano. Eles são atualizados pela taxa Selic. E a taxa Selic hoje, inclusive até por medidas de combate à pandemia também, foi reduzida a patamar bastante baixo. Hoje ela é de 2% alguma coisa no ano. Acho que 2,25, 2,15, alguma coisa assim. Isso, no ano inteiro. Isso. Então, no mês, ela nem se compara com esses juros de mora aí de 1% ao mês. Enquanto um tributo em aberto no âmbito estadual ou federal vai ser atualizado por 2,25% ao ano. Um tributo municipal aqui em Salvador, em outros municípios como Açaí também, é o mesmo patamar, por exemplo, se ele passar um ano inteiro em aberto, é 12% só de juros. Além desse 12%, ainda vai ter atualização monetária, que é o IPCA, que mede a inflação do período, certo? Nos últimos anos estava em torno de 4%, esse ano
deve ser menor por conta de todo o desabastecimento da economia, mas você tem aí, no mínimo, 12% só de juros de mora. Então, a incidência, os encargos moratórios, que a gente chama, né, os acréscimos moratórios que incidem sobre o atraso no pagamento do IPTU em Salvador, eles não são pequenos e não podem ser desconsiderados nessa situação. Então, quando o município faz, a gente viu outros municípios no país adotarem essa prorrogação de IPTU mais cedo do que Salvador, né? Salvador demorou aí até agosto e só adotou para agosto. Outros municípios já fizeram isso há mais tempo. Foi uma reivindicação, uma reclamação que já se fazia há algum tempo. Infelizmente só veio agora, ainda bem que veio, né? Antes tarde do que nunca, sim, mas só veio para agosto. E assim, foi um alívio, mas poderia ser algo mais, né? Já é alguma coisa, mas podia ser muito mais. Agora, até para a gente entender, quem não está conseguindo pagar o IPTU, além da multa, desses juros, dessa mora que é alta, efetivamente, realmente, comparando ao mercado hoje em dia, é caro. Que outras sanções ele sofre? Assim, depois de quanto tempo sem pagar um IPTU, ele vai ter um problema maior? Sim. Todo tributo que não é pago no seu vencimento, todo crédito tributário que não é pago no seu vencimento, ele está sujeito à cobrança por parte do poder tributante, no caso aí do fisco municipal, do município de Salvador. Essa cobrança, ela normalmente é feita mediante a inscrição desse débito em dívida ativa e posterior execução fiscal ou até mesmo protesto extrajudicial. São formas já admitidas pela jurisprudência de cobrança, tanto judicial ou extrajudicial, desses débitos. Na pior das hipóteses, esse débito pode recair sobre o imóvel e levá-lo a leilão, mas isso não é de imediato, isso não é para ninguém ficar desesperado porque atrasou uma cota de IPTU por alguns meses ou até alguns anos. Isso levar um imóvel desse a penhora e a leilão demanda primeiro a inscrição do débito em dívida ativa, o ajuizamento da execução fiscal dentro do prazo de 5 anos, que o município tem um prazo prescricional para fazer isso. Depois disso, o processo vai ser tramitado, ser citado, executado, indicado o bem da penhora e tudo mais, até que seja indicado o próprio bem imóvel, digamos assim, e seja efetivada a penhora, isso tudo por decisão judicial, e levado a leilão. Então, é um longo processo, bastante penoso e trabalhoso, até se chegar a essa consequência de penhora e leilão do imóvel. Então, não é um motivo de imediato para desespero. É claro que o imóvel, como o tributo ele continua sendo atualizado, é um motivo para preocupação, para que isso não vire uma bola de neve e depois, quando o contribuinte queira lá resolver, não se torne uma dívida impagável, uma dívida que ele não tem a condição de arcar. E aí tem que fazer um parcelamento com parcelas muito pesadas no seu orçamento, alguma coisa nesse sentido. Então, o que a gente chama atenção sempre é isso. É preciso se ter uma certa gestão, uma certa governança, um certo controle sobre isso, somente das empresas, para que isso não acabe atrapalhando a própria atividade. Quando uma empresa tem um débito de imposto, ela fica impedida de emitir o que a gente chama de certidão de regularidade fiscal, a CND, certidão negativa de débito, que ela é uma certidão exigida para muitos dos atos da vida comercial da empresa, do dia a dia. Para vender um imóvel é comum que se exija, vai contrair um empréstimo no banco, é comum que se exija, vai contratar com o poder público, prestar serviço para o poder público, vender algo para o poder público, ela é exigida também na legislação. E essa CND, ela acabou sendo também nesse mesmo decreto que prorrogou a cota de agosto, ela acabou sendo tratada de forma até muito mais benevolente do que foi a questão do IPTU. Aí ela foi retroativa, considerou-se, esse decreto passou a considerar o seguinte: todo mundo que tinha certidão negativa de débito vigente com o município de Salvador até 16 de março, que é quando começou a pandemia, digamos assim, ou seja, em 16 de março eu estava quite com o município de Salvador, nada devia, tinha uma certidão de regularidade fiscal perante o município de Salvador. Ele diz o seguinte: todas essas certidões de 16 de março até 30 de agosto estão prorrogadas, certo? Então, todas estão valendo, mesmo que ela tenha vencido durante todo esse período, todas estão valendo, certo? Se ela venceu em julho, se ela venceu em maio, se ela venceu em março, em 30 de março, se ela venceu em abril, todas estão prorrogadas aí até 5 de agosto, valendo, ou seja, estendeu aqui ainda tinha prazo e até renovou aqui já estavam vencidos. Assim, pelo menos os contribuintes não estão, digamos, em aberto
do ponto de vista de irregularidade fiscal até 31 de agosto. Até 31 de agosto vai continuar incidindo multa e juros e tudo mais, mas não é como se tivesse com regularidade fiscal ainda. Não estou em aberto, não estou devendo nada para o município, certo? Não estou com débito em aberto. Isso é bem importante, vamos falar mais. Agora a gente está com nosso ouvinte queridíssimo, que ontem alegrou meu coração, porque o problema dele foi resolvido. Soares, tudo bom? Como vai? Tudo bom, minha amiga, tudo jóia. Olha, tomara que acabe logo essa pandemia e você venha conhecer a gente aqui, viu? Tá bom. É o seguinte, eu sempre digo que aí não é uma prestação de serviço, aí são verdadeiras aulas que são dadas aí por esses profissionais que você convida aí para falar aí no programa. E eu admiro muito e gosto muito desse programa. Que sou fã. Todos os dias estou no horário, eu estou aqui ouvindo. Certo? Então eu vou deixar uma pergunta aí para o professor. Uma já estava na mente, uma suscitou agora a respeito desses leilões aí que ele falou. Então a primeira que estava na minha mente. Eu queria que ele me esclarecesse qual a diferença entre uma antecipação tributária, uma diferença não, o que significa uma antecipação tributária e uma substituição tributária. Agora, quanto aos leilões, essas mercadorias ou no caso o imóvel que o senhor falou aí, que o devedor não pagou e a prefeitura, no caso, tomou o imóvel, então ela leva a leilão. Por exemplo, a dívida dele é do IPTU, mas claro que o imóvel vale muito mais. Então ele vende, vamos dizer, 100 mil é a dívida dele, ele vende o imóvel por 400 mil. Ele vai ressarcir o que passou da dívida do contribuinte? Eu gostaria de saber a respeito dessas duas coisas aí. Uma boa tarde e parabéns pelo convidado. Muito obrigada, Soares, pela sua participação aqui. É fundamental, viu? A gente gosta de verdade. Eu e Zé Silva, a gente já espera aqui. Porque é tão bom. A gente vê que está indo certo. Os entrevistados são os melhores que tem. É verdade, viu? Rafael, com você. Olá, Soares. Boa tarde. Obrigado pelos questionamentos e obrigado pela audiência. Né? Essa sua primeira pergunta da diferença entre antecipação tributária e substituição tributária foi inclusive o tema da minha dissertação de mestrado, quando eu concluí na UFM em 2018. É uma delícia eu falar disso. Talvez seja um tema um pouco árido, muito técnico, mas eu vou tentar de uma forma objetiva e clara, que é o objeto aqui do programa, que é o objetivo do programa, o intuito do programa, tentar esclarecer isso para você. Antecipação tributária é sempre que o fisco cobra o imposto antes de praticar o fato gerador. O que é o fato gerador? No caso, por exemplo, do ICMS, que é o imposto que incide sobre circulação de mercadoria, é a venda da mercadoria. Então, quando o fisco está lá cobrando antes de vender, antecipadamente, ele está fazendo antecipação tributária. A antecipação tributária, todas aquelas retenções na fonte que os empregados recebem de imposto de renda quando recebem seu salário, por exemplo. Aquilo ali são retenções e antecipações de imposto de renda que depois vão ser levadas em consideração na declaração de ajuste anual, em março do ano seguinte, né? Que vai se levar em consideração tudo que já foi antecipado durante o ano anterior e se fazer ali a apuração do imposto devido para saber se já foi pago tudo, para complementar, se tem algo a restituir ou se está tudo ok, se está zerado. Então, isso tudo, a antecipação tributária é nesse sentido. E como tributo antes da ocorrência do fato gerador. Substituição tributária é quando quem deve o tributo é diferente daquele que praticou o fato gerador. Ou seja, o fato gerador do tributo do IPTU vai ser proprietário. Eu atribuo a responsabilidade do pagamento, que a lei atribui, né? Não o contrato entre particulares, mas que a lei atribui. E quem vai pagar o fisco é outra pessoa que não o proprietário do imóvel do IPTU, então aí nós teremos uma substituição tributária. A legislação, ela traz certas restrições, não pode ser eleito qualquer substituto, tem que ter um substituto que esteja ali vinculado com o fato gerador. E pode-se haver tanto a antecipação tributária como a substituição tributária, duas técnicas de arrecadação que podem ser acumuladas. Você pode ter substituição com antecipação. Um exemplo assim bem clássico, vamos lá. ICMS é o posto onde esse campo mais dá para ver isso. Antecipação ele é mais utilizado. O exemplo mais claro aí, talvez, seja na indústria automotiva. Quando se exige que a montadora, a fabricante dos veículos, pague o imposto, tanto dela, que é quando ela vende para a concessionária, tem ICMS, e quando a concessionária vende
na etapa seguinte, né, para o consumidor final, para a gente que chega ali e compra um carro, tem um novo ICMS a ser pago. Só que o fisco pega e exige que a montadora, a indústria, já pague os 2 ICMS dessa cadeia aí de forma antecipada. O dela própria, que aconteceu quando ela vende, e o devido pela concessionária, aí a montadora tem que pagar na qualidade de substituta com antecipação, ou seja, ele já prevê lá, faz uma conta lá, com base que a lei prevê uma margem de valor agregado, uma estimativa de quanto vai ser essa próxima venda e manda que ele pague antecipadamente. Certo? Aí uma substituição com antecipação tributária. Muito bem, claríssimo. Eu achei. Deixa eu seguir para o segundo ponto, Isso. que é uma pergunta mais prática do Soares e menos técnica, a questão da penhora do imóvel e a consequência desse imóvel ser levado a leilão. Lembrando sempre que, como eu disse, um imóvel ser levado a leilão, ser penhorado e levado a leilão para satisfazer uma execução fiscal, não é algo de imediato, é algo que acontece após uma série de atos, tanto antes do próprio ajuizamento, que é a inscrição em dívida ativa, antes de executar, normalmente o fisco manda uma carta, um aviso, olha, nós vamos, ou até mesmo um protesto extrajudicial dessa CDA, dessa teste de dívida ativa, falando, vamos levar protesto, vamos executar, o contribuinte está em aberto. Depois disso, que ele tem um prazo de 5 anos para ajuizar essa execução fiscal. Ajuizada a execução fiscal e aí efetivada a penhora sobre o imóvel, levado esse imóvel a leilão, que isso tudo demora alguns atos processuais para ser realizado, não é de imediato. Se acontecer isso, o bem leiloado, o valor que ultrapassar a dívida, ele é devolvido ao dono do imóvel, certo? Não fica para o exequente, não fica para a justiça. Então, se eu devia, digamos, R$10.000 de IPTU e o imóvel for vendido a 100 mil, esses 90 mil do imóvel que foi expropriado vai ser dado o proprietário, vai ser restituído ao proprietário. E isso, porque não seria um enriquecimento sem causa de qualquer das partes ali que não é dona do imóvel. Tá? Agora, não é muito recomendado, porque nesses leilões, normalmente os imóveis são vendidos a preço bastante pequeno. Porque não é toda pessoa que tem coragem de ir lá no leilão e comprar um imóvel, muitas vezes sem nem ver o imóvel, certo? Então, o leilão é feito normalmente a um preço mínimo, se não tiver lance, depois de 2, 3 leilões, aí pode ser arrematado a qualquer preço. Então, esse qualquer preço pode chegar num patamar muito baixo, de 50%, 40%, 30% do valor do imóvel. Então, não é um bom negócio deixar levar a leilão, entendeu? Porque às vezes você vai ver o bem ser vendido por um valor muito menor do que ele vale. Muito bem, esclareceu muito bem. Claramente, eu juro que eu entendi tudo nas duas questões. Soares, eu espero que também você esteja satisfeito. Se não tiver, você manda para cá mais uma dúvida, viu? Que a gente estaria aguardando aqui. Sim, Rafael, você estava falando muito da certidão municipal, que também é um ponto que você já esclareceu aí, que já ficou claro. Isso. E assim, até bom lembrar também que houve também uma MP, que essa está vigente até 30 de setembro, e ela já liberou as instituições financeiras públicas, ou seja, os bancos públicos, de exigirem CND para concessão de empréstimos às empresas e contribuintes em geral, entendeu? Já tinha sido liberado, já não precisava mais. Os particulares podem continuar exigindo, mas os públicos estão dispensados de exigir isso. O público ele atua ali de uma forma com as exigências legais. O particular ele vai escolher se exige ou não. Aí a lei não pode obrigar ele a deixar de exigir ou a exigir. Entendeu? Ele faz conforme o critério dele. Mas a CND ela acaba sendo muito importante no dia a dia. Às vezes ela acaba sendo um certificado de bom comportamento, né? De bons antecedentes daquela empresa e tudo mais. E às vezes quem vai contratar com ela fala, não, me diga aí, eu quero saber se você tem CND. Isso é até uma norma de compliance do mercado para saber, se eu estou contratando com você que não paga tributos, isso daqui a pouco pode ter alguma norma aí de substituição tributária, de responsabilidade tributária, que acabe me imputando o seu débito. Então eu quero ter garantia aí que você não está devendo. Isso, aí como ela fica como se fosse, eu vi na entrevista do prefeito, ele falando como se a foto tivesse sido tirada só no dia 16, ou seja, como você estava naquele momento do dia 16, se você não devia, se você estava ok, pronto, está valendo ali. Congelou os outros meses, e aí, ou seja,
Você teve um tempo aí, já que a pandemia pode ter lhe pego de jeito, você ficou sem condições de pagar, está devendo alguma coisa, essa certidão não seria uma foto muito bonita, então ele congelou ali para que você pudesse, tanto em bancos privados como nessas outras negociações, você ter como apresentar uma carta de recomendação, se a gente pode chamar assim, melhor, mais bonitinha. Exato. Né? Exato. Você pode mostrar que está em dia com o fisco. Tá? Então, quem se complicou com o fisco municipal, pelo menos tem a certidão de que não vai ser cobrado, de que está em dia até 31 de agosto. Agora, isso não interfere na incidência de juros e multas. Continua correndo lá. Quando acabar a validade da CND, você vai passar a estar irregular perante o fisco municipal e é devido o imposto com todas as atualizações e multas cabíveis. Certo? A prefeitura ela fez um cálculo que com esse PTU, que pode ser de agosto, que pode ser pago em dezembro, ela imagina beneficiar 30 mil pessoas jurídicas, né, de diversos ramos. Aí a gente enxerga bem, é uma pessoa jurídica. E se eu tiver um negócio que nessa minha casa que eu moro funciona uma barbearia, funciona um salão de beleza, enfim, que é aquela atividade mista, também é beneficiado ou não? Veja só, pelo que o decreto fala, o decreto atendeu aos contribuintes não residenciais. Existem 3 tipos de contribuintes de IPTU. O residencial, aqueles imóveis de moradia, os não residenciais, que são os imóveis destinados a alguma atividade comercial, e os terrenos, aqueles imóveis não edificados. Certo? Então, o que o decreto se refere é apenas aos contribuintes não residenciais. E contribuinte do IPTU é o proprietário, tá? Não é o possuidor. Ou seja, se a empresa funcionar em um imóvel locado, por exemplo, este benefício é destinado ao proprietário. Então, se o proprietário for uma pessoa física e tiver o imóvel residencial locado a uma atividade comercial, ele vai ter que demonstrar que, apesar de ser pessoa física, ele ele exerce ali, aquele imóvel é destinado a uma atividade comercial, ou seja, é um imóvel não residencial, e que essa atividade está entre o decreto, ele traz um rol extensivo, longo, de várias atividades, comércio e serviços, e que aí é bom que cada um confira, mas é quase tentando exaurir todas as possíveis, tirando algumas que não estão impedidas de funcionar, como mercado, farmácia e tudo mais, mas quase praticamente todas, e ele ainda traz até uma outra previsão de que além dessas daí, quem tiver qualquer estabelecimento dentro de shopping ou de centro comercial que não possa estar funcionando, que esteja interditado, suspenso por conta da pandemia, também tem direito à prorrogação. Então, esse pessoal aí consegue chegar lá e pedir para prorrogar. Se o contribuinte, na verdade, ele é um contribuinte residencial do IPTU, ou seja, é o imóvel dele, onde ele vive, onde ele reside, ou então um imóvel destinado a moradia, uma casa, um apartamento, e nele ele também exerce alguma atividade econômica, porque algumas atividades econômicas elas são permitidas o funcionamento, o alvará de funcionamento mesmo dentro de uma residência e não de um estabelecimento comercial, aí a gente vai ter um problema, porque o decreto não estendeu este benefício, essa prorrogação, a contribuintes residenciais. E o contribuinte residencial do IPTU, ele costuma pagar um imposto menor do que o contribuinte não residencial, porque o contribuinte não residencial tem uma alíquota maior do IPTU a pagar, entendeu? Então, a intenção aí do decreto não foi atender, talvez, esse pessoal que trabalha em casa, pessoal que trabalha na própria residência, entendeu? Muito bem. Olha, tá na hora do nosso intervalo, viu? A gente já vai voltar, tá bom, Rafael? Você fica aí na linha, intervalo e a gente já volta. Voltamos a apresentar Metrópole Serviço. 3h39, estamos de volta aqui no Metrópole Serviço. Você pode ligar, participar, conversar com a gente, tirar sua dúvida. 3505-5000. Zé Silva, que está ali comigo, sempre. Ele vai lhe atender muito bem, viu? Você pode também mandar mensagem pelo WhatsApp 981553258, 981553258, e mensagem também para o sistema interno aqui da rádio, metro1.com.br. Hoje, conversando com Rafael Figueiredo,
advogado, professor de Direito Tributário. Estamos falando muito sobre os tributos. No primeiro bloco conversamos muito sobre essa prorrogação do IPTU para casos específicos aqui da cidade, comércio que está passando por um aperto muito grande, mas só prorrogou o pagamento de agosto para dezembro dessas empresas que foram atingidas. A gente vai continuar conversando aqui. Rafael, quero já começar no outro tema também, que é um tema que hoje, inclusive, está sendo muito falado, que é a reforma tributária, né? A gente vem com uma conversa já longa, o Senado e também a Câmara, ela está discutindo isso, tem uma comissão mista, ou seja, eles estão de acordo, que sim, venham, tragam aí, existe já um projeto, mas o governo ainda não entregou a parte dele, promete entregar, segundo o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, na terça-feira. Então, é um assunto que está sendo muito discutido. E que mudança será essa? Tem vários pontos já sendo discutidos. Vamos falar um pouquinho sobre a importância da reforma tributária para a gente, e até para passar esse momento tão difícil. E que mudança será essa, né? O que se imagina? Perfeito. Da última vez que eu estive aí contigo, a gente comentou exatamente disso, foi um pouco antes da pandemia, no mês de março ali. Isso. Esse é o ano em que Dia 11 de março, a gente não estava trancafiado, não. Estava quase. Exato. Dias depois, todo mundo em isolamento. Minutos antes da pandemia. Se promete, está na pauta política desde antes da pandemia, que em 2020 será, digamos assim, um ano da discussão sobre a reforma tributária. Essa discussão que, para muitos, já passou até da hora de tão urgente que é. Independente da pandemia ou não, a economia brasileira precisa de um olhar, uma revisão desse sistema constitucional tributário ou das próprias normas infraconstitucionais tributárias, uma revisão da tributação, porque o que se gasta de tempo para se apurar os tributos no Brasil é muito grande. A gente não está nem falando do quanto se paga de tributos, mas até mesmo simplesmente o custo de ter tantos profissionais, tantos contadores, tantos advogados, tantas assessorias para conseguir saber quanto é que se deve. Isso, às vezes, é mais caro até que o próprio tributo. Então, o que o professor Fred Augusto Beck chamava de carnaval tributário, esse manicômio tributário que nós temos aqui no Brasil, ele já é criticado há vários anos e se espera que dessa vez consiga se fazer alguma reforma que melhore, que simplifique o sistema. A questão é que a simplificação prevista já nas PECs, projetos de emenda constitucional, que já tramitam há alguns anos na Câmara dos Deputados, no Congresso, no Senado, que é a PEC 45 e a PEC 110, elas até já estão em uma certa simbiose, elas já estão se fundindo e gerando um texto só. Essas duas PECs, elas buscam unificar tributos, na verdade, sobre o consumo. O ICMS, o ISS, o IPI, o PIS/COFINS, que são tributos diferentes que acabam incidindo praticamente sobre a mesma coisa, que é o consumo de serviços ou de mercadorias, eles seriam unificados em um único produto, em um único tributo, desculpa. Essa ideia é muito boa para fins de simplificação, para fins de diminuição do custo tributário, mas ela ofende outros tantos, ela acarreta outros tantos problemas de federalismo, de autonomia de municípios, autonomia de estados. Então, chegar no meio termo disso não vai ser fácil. O governo atual, o governo Bolsonaro, por intermédio do ministro da Economia, Paulo Guedes, ele nunca defendeu nenhuma dessas duas PECs. Ele sempre se colocou, em alguns momentos favoráveis, outros momentos disse que tinham opiniões diferentes, e fez, desde então, se comprometeu a elaborar um projeto do governo, um projeto de reforma do governo, que pode ser fundido a que já existem ou pode ser separado. Aparentemente será algo a se somar, até porque, pelo que a gente está ouvindo falar, não é a proposta que vem aí do ministro Paulo Guedes, não é algo no âmbito constitucional, algo no âmbito infraconstitucional, que é até mais fácil de ser feito. E aí tenta, talvez, somar forças ao que já vem sendo feito nesses dois projetos de emenda constitucional, que é algo mais complicado. Quando a gente fala de infraconstitucional ou constitucional, para os íntimos entender, é que para se mudar a Constituição, o sistema constitucional tributário,
o quórum é um quórum mais qualificado. Um quórum de uma emenda constitucional, ele tem um processo legislativo mais exigente do que uma simples mudança de legislação ordinária, que é um quórum mais simples, certo? Então, você fazer uma mudança de lei é muito mais fácil. De menos deputados, menos senadores para aprová-la. Uma mudança constitucional, ela precisa de um quórum maior, de 2/3, de maioria absoluta e tudo mais. Não é uma maioria simples. Para se fazer qualquer mudança na Constituição, a discussão é muito maior, porque precisa convencer mais gente. Tá? E essa proposta do governo, que pretende vir aí na terça, não é isso? A última previsão que o Paulo Guedes deu foi essa. Ela tenta ir convergindo com as propostas de unificação dos tributos sobre consumos e vai além. E ainda não se tem um projeto, a gente está aqui comentando notícias, mas se vislumbra uma criação de um imposto sobre transação financeira. Algo semelhante, parecido, mas não é a mesma coisa que o que existia lá na CPMF. Parece que essa transação é só transações eletrônicas e tudo mais. E que não seria criado pura e simplesmente. O CPMF foi criado lá há alguns anos. Lá 94. E vigeu até... De 94 a 2007. A 2007? Não me esqueci. Era uma contribuição provisória para a saúde. Imagine. Ou seja, com destinação específica para puxar a saúde. No caso desse imposto, desse tributo sobre transações financeiras, que o Paulo Guedes andou defendendo em algumas entrevistas, alguns eventos que ele participou, ele não teria essa destinação específica de algum gasto. O que ele buscaria, na verdade, era substituir ou compensar uma diminuição, uma redução ou até extinção dos tributos sobre folha. Tá? Todo empregador, quando ele contrata um funcionário, sobre essa folha de salário, né, sobre o que ele paga aos seus funcionários, existe uma tributação muito pesada, as contribuições previdenciárias, no INSS, e terceiros e tudo mais, e chegam ali a cerca de 30%, muitas vezes, em torno disso, do que se paga ao funcionário. Então, é um custo, além dos outros custos trabalhistas que o empregador tem, é um custo tributário muito pesado sobre isso. Tá? Então, ele se pensa trazer esse tributo sobre transação em substituição a uma desoneração total ou significativa da folha de salário. Não teria que pagar, os empregadores não teriam que pagar contribuição sobre folha, e assim estimularia a geração de empregos formais, né? Porque hoje a gente tem muito emprego informal, porque o contratante, o empregador, não quer colocar o funcionário na carteira assinada, porque tem ali muitos encargos tributários e trabalhistas decorrentes disso. Então, diminuir, acabar com os encargos tributários é um estímulo para a formalização de empregos. Esse tipo de ideia, ele é alvo de severas críticas e tem a opinião muito contrária. Eu acho que até o próprio presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, já se manifestou que é totalmente contra a criação de qualquer tributo semelhante aos moldes do que era a CPMF, qualquer tributo sobre transação financeira. Porque o simples circular do dinheiro não deveria justificar tributação, porque muitas vezes o dinheiro circula não por necessidade e não manifesta a capacidade contributiva, que é a exigência ali para tributar, digamos assim. Não tem riqueza, simplesmente porque eu tirei. Se eu tirar R$10 do meu bolso direito e colocar no meu bolso esquerdo, eu não estou ganhando R$10, eu não estou emprestando R$10, eu não estou passando R$10 para ninguém, eu simplesmente mudei ele de um bolso para o outro. Então, fazer um imposto nesse sentido e tentar fazer com que ele não acabe tributando operações que nada refletem de riqueza, porque o tributo ele incide sempre sobre alguma riqueza manifestada, certo? É o que a gente chama de capacidade contributiva. A gente estava falando aqui tanto de IPTU. Quem é dono de um imóvel manifesta uma riqueza de ser dono de imóvel e vai ser tributado na exata medida dessa riqueza, que é o valor venal do seu imóvel. Pode ser um imóvel mais humilde, pode ser um imóvel suntuoso. Então, o valor venal desse imóvel, sobre este valor venal, vai ser aplicado uma alíquota e aí cada um vai pagar proporcionalmente mais ou menos do que da riqueza demonstrada naquele fato gerador de tributo ali, que é ser proprietário de imóvel. O simples transitar dinheiro não significa necessariamente que existe uma manifestação de riqueza. Então, para dar um exemplo, se alguém for pegar um empréstimo,
na verdade, ele está mostrando que ele não tem dinheiro, né? Porque se eu estou precisando pegar um empréstimo, porque eu estou devendo a alguém. Ninguém pega um empréstimo no banco, pagando juros altíssimos que eles cobram, à toa. Então, eu estou precisando de dinheiro, eu vou no banco pegar um empréstimo. Só que se essa transação já for tributada, então eu estou indo lá, estou devendo, estou pegando um empréstimo para pagar, pagar minha dívida, e mesmo assim o fisco está me tributando, como se eu estivesse manifestando riqueza. Que riqueza eu estou manifestando em pegar um empréstimo, entendeu? Então isso já teria embutido no próprio custo do empréstimo. Então, além dos juros, eu teria que pagar o tributo. Então, ia ficar mais caro ainda conseguir um crédito. Então, esse tipo de operação precisaria estar à margem, estaria excluída da incidência desse imposto. Senão, a gente vai acabar estimulando as pessoas a colocarem o dinheiro debaixo do colchão para não ficar fazendo transação financeira para o banco, transação financeira de qualquer outra forma, para não ter que pagar esse imposto a ser criado, entendeu? E aí, isso acaba estimulando informalismo. E informalismo acaba sendo muito... ou acaba sendo consectário, acarretando sonegação fiscal, porque se não tem formalidade, o fisco não tem como saber se está sendo vendido tal mercadoria, se está sendo prestado tal serviço, acaba não tributando a renda, não acaba não tributando o consumo, acaba não tributando nada. Então, torna-se ineficiente o sistema de arrecadação e fiscalização. Então, são vários pontos que a reforma traz, né? Esse primeiro que você falou, acabar com o PIS, COFINS e fazer um imposto mais simplificado, esse ainda tem acordo na própria comissão, os deputados, senadores, eles estão propícios a aprovarem. Mas essa da CPMF não, como você bem falou, a questão lá, o próprio Rodrigo Maia, ele diz, não manda para cá não. E mesmo assim eles querem tentar com essa compensação, né? Tem outros pontos também, né? Exato, tem outros pontos. Questão da tributação de dividendos. Hoje no Brasil, os lucros de dividendos, que é aquele resultado ali que a empresa apura e distribui para o sócio, seja sócio pessoa física, própria pessoa jurídica, uma empresa pode ser sócio de outra, essa distribuição de lucros, ela é isenta, certo? Ela é isenta na legislação do imposto de renda. Então, o sócio, quando recebe o resultado da atividade dele ali distribuído da empresa, a empresa ofere lucro, ela oferece esse lucro à tributação e depois distribui ao sócio. Então, só é tributado o lucro na pessoa jurídica e não é tributado quando é transferido para o sócio. Isso é a regra atual. Muitos países já aboliram essa isenção sobre distribuição de lucros. E se fala muito nessa extinção da isenção aqui no Brasil, voltar a ser tributado. Era tributado, por exemplo, até 95. A isenção não é desde sempre. Ela começou a acontecer em 95. Só que ela começou a acontecer em 95 porque foi feita juntamente com um aumento na tributação da pessoa jurídica. Então, aumentou a tributação da pessoa jurídica e tentou se compensar isentando a distribuição de lucros. Se hoje a gente vai revogar essa isenção, ou seja, voltar a tributar a distribuição de lucros, ela teria que ser, pelo menos no mínimo, acompanhada de uma redução da tributação do lucro na pessoa jurídica, né? E aí, como tem várias formas de se tributar o lucro, ou seja, lucro real, lucro presumido, a consequência pode gerar uma carga tributária muito maior, mesmo que você reduza no mesmo patamar. Fazer essa conta aí, para quem está no lucro presumido, prestador de serviço em geral estão, pode acarretar um aumento de carga tributária, porque quando você analisa, o empresário ele não analisa a tributação como a ponta de um iceberg, ele analisa como um todo, né? Então, para que o dinheiro volte até ele, aquilo ali tudo está computado como custo tributário, como custo da empresa, como uma carga tributária geral, né? Até o dinheiro chegar nele, se para o dinheiro chegar nele vai passar a ser tributado, então é como se fosse também uma tributação da operação. Então, teria que ter uma redução na tributação. O Paulo Guedes chegou a falar até em zerar a tributação do lucro da pessoa jurídica. Não sei se isso é factível, não sei se isso passaria para compensar a tributação de dividendos. Pode ser uma coisa interessante. Então, a gente está vendo muitos comentários. Ele falou na última vez, na quinta-feira, que acabar com o imposto de renda para empresas, como forma de atrair investimentos, essa compensação passaria a tributar a distribuição de dividendos das empresas. Mas ele mesmo sinalizou que nessa terça-feira, essa parte ele não entregaria. É como se a gente se sente como aquele fã de um filme no seriado que fica recebendo alguns spoilers e ansioso para assistir o capítulo, assistir o filme. Então,
Aí, enquanto não sair o projeto, a gente está aqui só conjecturando sobre... Não, o que é importante também é até ter claro, feito muito isso, porque se coloca na mesa, as pessoas entendem melhor, como a gente falou lá no comecinho do programa, e pode até, inclusive, cobrar. O senador e o deputado, cada um colocou um lá. Então, vamos cobrar dele, olha, eu acho que isso aqui não está certo, não, eu acho que isso aqui deveria ser assim, vote dessa forma, aprove desse jeito, vamos fazer pressão. Quanto mais a gente entender melhor, de uma forma mais simples, a gente pode cobrar, né? Não, perfeito. Eu acho que o mais importante é a educação fiscal. Todos nós, como cidadãos, temos que ter. A gente tem que ter uma noção do que é a incidência tributária, do que é a carga tributária no país, quanto isso pesa no setor produtivo, quanto isso pesa no nosso bolso enquanto cidadão comum, seja dono de empresa, seja prestador de serviço, seja trabalhador, seja o que for, porque os tributos sobre o consumo são o que mais pesa no nosso sistema e eles estão embutidos em tudo que a gente compra. Então, essa educação fiscal, essa educação tributária, ela é muito importante e é com base nela que é possível se ter uma discussão mais amadurecida sobre as reformas. Os projetos de reformas mais antigos, que estão lá na PEC 45 e PEC 110, eles têm consensos e têm também muitas discussões. Os estados e municípios, eles são bastante receosos com a perda da autonomia, com a quebra do pacto federativo, ou seja, uma concentração muito grande de poder na União. E isso pode transformar os estados e os municípios em meros seguintes. Eles vão perder totalmente a autonomia de decidir qualquer coisa, porque vão precisar sempre de remessa de dinheiro da União. E esse tipo de remessa, às vezes, tem influência política. Esse tipo de remessa, às vezes, é enterrado por outros mecanismos e não funciona. Então, há várias críticas também sobre essa Por falar em crítica, a gente está chegando no fim do programa aqui, tem uma pergunta, que é uma pergunta e uma crítica. Ele diz assim, Jorge Pereira, boa tarde, sobre o valor venal dos imóveis. Minha mãe comprou um apartamento por 300 mil. Colocaram, valor venal de 500 mil. Pagamos IPTU sobre 500 mil. E ela faleceu em abril de 2020. Pagando inventário, aí tem cartório, Cefaz, advogado, sobre o valor venal de 500 mil. Achamos o valor de venda de 380 mil. A população perde, a prefeitura ganha, a justiça ganha, o governo do estado ganha. O que você acha disso? Olha, você tem 1 minuto para falar disso. Ai, meu Deus do céu. Jorge Pereira, não é isso? Isso. Eu agradeço a ele pela participação. É um questionamento extremamente valioso e pertinente e ele não está sozinho nessa briga, certo? Nós, inclusive, já trabalhamos com isso há algum tempo. O que acontece é que o valor venal ele é um valor estimado, certo? Estimado pela lei. Não tem como se medir caso a caso. Então, a prefeitura faz lá aquela PGV, que chama Planta Geral de Valores, para se chegar no valor estimado. Se o valor que foi estimado, ele é muito superior ali, mais do que uma margem aceitável do valor que o imóvel conseguiria se fosse vendido à vista, então houve aí algum equívoco na legislação. Isso é possível, é bem provável que tenha sido isso o caso. E é possível se buscar, seja até administrativamente ou judicialmente, a revisão desse valor venal, a reavaliação disso. Isso pode ser feito para fins de pagar o IPTU daqui para frente, pode se pensar nisso para tentar recuperar o que foi pago a maior nos últimos 5 anos. Isso tudo é possível. E não só para IPTU, porque ele falou aí de transmissão, e aí são diferentes tributos. Ele falou aí de 3 fatos geradores de tributos diferentes. Aí, quando compra o imóvel, você paga o ITV, Imposto de Transmissão e Serviços. O adquirente tem que pagar, aqui em Salvador, no patamar de 3% sobre o valor venal do imóvel. O valor do município hoje atribui o valor venal atualizado. Então, um pouquinho maior até do que o valor venal do IPTU. Depois, sendo proprietário de imóvel, todo ano, você é proprietário de imóvel em 1º de janeiro, você tem que pagar durante o ano, ou se quiser pagar antecipadamente tudo ali com desconto em fevereiro, você paga o IPTU todo ano. E além disso, depois, se o proprietário do imóvel vier a falecer, numa sucessão causa-morte, haverá incidência aí já não é mais imposto, tanto o IPTU quanto o ITV são impostos municipais, tem um imposto sobre a sucessão causa-morte, que é aí o imposto de herança e doações, devido ao Estado. E esse daí vai variar aí de 4% a 8%, a depender do valor do imóvel, ali, uma lista progressiva, que incide ali na hora de formalizar o inventário, de registrar o formal de partilha e transferir
falecido para os herdeiros. Então, e a base de cálculo dele também é esse valor venal, ele acaba se aproveitando do valor venal que o município atribui para fim de cobrança de seus tributos. E se o valor venal tiver atribuído majorado, acaba acarretando um pagamento a maior de tributo estadual. Todos esses tributos, eles estão passíveis de revisão. Se for feito, o município, se o contribuinte conseguir provar que pagou a mais, ele tem um prazo de 5 anos para buscar de volta. Ele eventualmente tem a paga mais. E se ele estiver sendo cobrado, ele pode questionar também se isso está sendo arbitrado sobre um valor correto. O imóvel não vale 500 mil, como ele falou, o imóvel vale 300 mil. Então, assim, um laudo de avaliação provando tudo mais. Eu consegui uma prova robusta de que esse imóvel, nas condições normais de mercado, ele seria vendido à vista pelo valor de 300 mil e não de 500 mil, eu tenho aí uma justificativa completa de revisão. Só gostaria de lembrar que o que deve ser levado em consideração é o valor do imóvel em condições normais de mercado. Numa situação como nós estamos de pandemia, é normal que todos os imóveis sejam desvalorizados, mas a legislação ela não contempla isso, certo? A sua riqueza não é desse período, digamos assim. Rafael, eu tenho muito a lhe agradecer, mas a Silva já está aqui para me matar, viu? Eu tenho que encerrar. O tempo voa aqui quando a gente conversa. Eu nem reparei também, me perdoe. Imagina, lhe agradeço demais a participação, esse tempo dedicado, eu vou lhe chatear mais vezes. Terça-feira que vem já tem mais assunto, eu já vou lhe cutucar para saber o que foi que aconteceu. Muito obrigada pela participação, viu? Eu que agradeço, é sempre um prazer e uma delícia estar aqui conversando com você, com o Zé Silva, com os ouvintes, podendo prestar esse serviço aí à comunidade e falar de uma coisa que a gente adora, que é direito tributário. Eu espero que eu tenha conseguido ser claro e objetivo e atendido aí as expectativas de vocês. Foi ótimo. A gente fica por aqui no Metrópole Serviço agora, porque vem o Metrópole Saúde, na sequência, intervalo, e a gente volta aqui com o Saúde. Um beijo. Você ouviu Metrópole Serviço, a Rádio Metrópole, a seu inteiro dispor.